Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a esse momento de culto, de adoração ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse domingo especial. Louvado seja o nome do Senhor, por nós podermos estar aqui para cultuar o Senhor. Eu quero ler nesse início de culto o Salmo 119, do versículo 71 ao versículo 77, que diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está todo o meu prazer. É a palavra de Deus quem consola o nosso coração, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus, a expressão viva do poder de Deus para conduzir a nossa vida nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Quero salientar dois versículos especiais aqui. O versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. É bom estar passando pelo que nós estamos passando no Brasil e no mundo, para que a gente se lembre dos princípios da palavra de Deus e que a gente possa colocá-los em prática na vida, para que a glória do Senhor possa aparecer na nossa história. O versículo de número 75 diz também: Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligistes. Ou seja, Deus é fiel em formar o nosso caráter. Deus é fiel em produzir em nós o caráter de Jesus, as expressões de Jesus, o poder de Jesus. Ele quer nos transformar na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o plano perfeito de Deus. E se para nos transformar com o caráter de Jesus, ou no caráter de Jesus, Deus tiver que nos afligir com fidelidade, Ele vai fazer isso, na medida certa, para nos colocar dentro da sua presença, para nos colocar dentro do seu propósito, mas nunca sem faltar com a misericórdia. O versículo 77 diz assim: Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está todo o meu prazer. A misericórdia de Deus está sobre nós. Então Deus vai continuar trabalhando no nosso caráter, porque o alvo de Deus na nossa vida não é o nosso bem-estar, mas é o nosso caráter. Então nesse propósito Ele vai cumprir toda a sua vontade em nós. Bendito seja o Senhor, que começou uma boa obra na vida da igreja, começou uma boa obra na nossa vida, e Ele vai levá-la até o fim, vai levá-la a cabo até o final. Adorado seja o seu nome para sempre. Vamos cantar uma canção para honrá-lo. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor
palavra para transformar o nosso coração, para nos constranger, para nos aproximar dele, para quebrantar a nossa alma e para nos atrair para ele. Bendito seja o Senhor por isso. Bendito seja o Santo Espírito de Deus que nos cobre e nos chama através da palavra para uma vida de comprometimento com o Senhor. E bendito seja o Espírito de Deus que nos quebranta, que nos faz convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que Deus maravilhoso! O trabalho de Deus é perfeito na nossa história. É Ele mesmo quem nos constrange, é Ele mesmo quem produz arrependimento, é Ele mesmo quem produz quebrantamento. Então, crendo nisso, nós vamos curvar a nossa cabeça agora para orar. Curvar a nossa cabeça para buscar a Deus, para pedir que a misericórdia dEle enche o nosso coração e que a gente não precise ficar carregando carga de culpa, de pecado, porque Ele é capaz de nos aliviar com o seu perdão. Foi feito, foi traçado pelo sangue de Jesus, demarcado pelo sangue de Jesus e pela sua cruz, um novo e vivo caminho para nós estarmos na presença do Pai. Nós só podemos ir para a presença dele com liberdade, sem acanhamento nenhum, porque Ele sabe quem nós somos. E apesar dos pensamentos ruins que nós tivemos nesse dia, apesar dos pecados todos que cometemos nesse dia, Deus continua nos olhando com amor e com misericórdia. Então vamos nos aproximar do Senhor com fé, crendo que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. É com fé que nós vamos para a presença de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós cremos naquilo que Deus produziu para nós e em nós, através do sangue da cruz do seu Filho Jesus. Então vamos curvar a cabeça, vamos orar. Daniel vai cantar uma canção especial para conduzir o nosso coração para a presença do Senhor. Confesse os seus pecados a Deus e depois desse momento de oração, o Davi que está aqui conosco tocando vai orar por nós, colocando toda a nossa confissão no altar do Senhor e pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e nos livre de todo o mal, do peso do pecado. Vamos orar. Jesus de Nazaré, se as palavras não
sacrificou numa cruz para que nós pudéssemos, Jesus, ter alívio, Senhor, aqui na terra. Ter alívio porque nós podemos chegar ao Senhor, Jesus, e pedir perdão por nossos pecados e realmente sermos limpos, Jesus. Realmente não termos mais cargas, Jesus, para poder caminhar, Jesus, leves na sua presença, Senhor, sendo transformados mesmo segundo a sua imagem, segundo aquilo que o Senhor sonhou pra gente, Pai. Então nós deixamos mesmo tudo no teu altar, Jesus, todos os nossos pecados, tudo aquilo, Senhor, que nos pesa, Jesus, tudo aquilo que nos cega, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra, Jesus, dessas cadeias que nos prendem, Senhor, e nos coloca, Senhor, debaixo das suas asas, Senhor, para caminhar, Senhor, no centro do seu propósito, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Faça com que isso seja de coração, Senhor. Que esse arrependimento venha realmente do Teu Espírito Santo para nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a gente caminhe no centro da Sua vontade, Jesus, e que a gente entenda, Pai, a cada dia mais, Senhor, que o Seu sacrifício não foi em vão, mas foi por nós, Jesus, pecadores, Jesus, mas que podemos realmente entregar o nosso coração para o Senhor, Jesus. Muito obrigado por isso. Nós entregamos a nossa vida no Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus pela bondade de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é na dependência dEle, nós caminhamos com Ele, por Ele, para a glória dEle, para o bem do Seu reino e para satisfazer a Sua vontade. Então vamos cantar louvores ao nosso Senhor. Vamos dizer quão grande é o Seu nome, quão grande é o Seu poder, que maravilhoso é o nosso Deus, em tudo que Ele é, em tudo que Ele fala, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele ainda fará a nosso favor. Vamos exaltar o Seu nome. Tua presença
vamos cantar um hino para louvar o Senhor. E nós cremos que toda a nossa vida e todas as situações da nossa vida se resolvem na cruz de Cristo. Aquilo que era escândalo para os judeus e coisa esquisita para os gentios, para nós é o lugar da nossa salvação. Nós fomos salvos porque Jesus morreu na cruz. Ali está a nossa glória. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a medida certa para resolver as situações da nossa vida, porque ela não é só uma prova grandiosa do amor de Deus, mas ela é uma prova escandalosa de quão grande é o nosso pecado, de quão terrível é o nosso pecado. Mas a nossa vida foi resolvida ali. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras, por causa das suas pisaduras, dos seus machucados, nós fomos sarados da maior enfermidade que nós possuímos, que são os nossos pecados, que é a nossa natureza pecaminosa. Jesus resolveu isso na cruz. Então todo cristão que quer viver uma vida santa, ele tem que se aproximar da cruz e fazer morrer a sua natureza terrena. Bendito seja o Senhor por isso. Então nós vamos cantar Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu. É a letra do novo cântico, que é o inário presbiteriano, bem diferente daquela letra antiga que a gente cantava com os nossos antigos. Mas é uma letra muito bonita também. Algumas palavras mudaram, mas a essência do hino está aqui. Então nós vamos cantar para o louvor do Senhor. Mas eu sei que na cruz
Nós vamos orar, irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Mas vamos orar também com muita gratidão no coração, porque hoje é dia das mães. Eu louvo ao Senhor por isso. É dia das mães. Eu louvo a Deus pela mãe que Deus me deu. Eu convivi com ela por mais ou menos uns 27 anos. Foi 27 anos mesmo que eu convivi com a minha mãe. Ela cuidou de mim com amor eterno. Tudo que Deus fez na minha vida, fez através de Jesus e fez também através da minha mãe, da oração da minha mãe, do testemunho dela, da maneira como ela vivia para Jesus. Eu louvo a Deus. Eu creio que eu não seria o homem que eu sou se eu não tivesse Jesus, com certeza. Mas eu não seria o homem que eu sou se eu não tivesse a mãe que eu tive. Eu louvo a Deus pela vida da dona Silvia, que preciosa ela é para mim. Mas que preciosas são para mim também, quão preciosas são para mim também as mulheres dessa igreja. Nessa igreja Deus me deu uma quantidade infinita de mães, irmãs e amigas queridas, preciosas, que acompanham o meu ministério, que me ajudam no meu ministério, que elas são a coroa do meu ministério aqui nessa igreja. Nós temos muitos homens especiais nessa igreja, mas as mulheres dessa igreja são guerreiras mesmo. E tem uma frase que eu li num livro uma vez que diz que se você tem uma tarefa para ser feita e para ser bem feita, dê para uma mulher fazer. Porque mulher é atenta aos detalhes. Então, se você quer que alguma coisa saia muito bem feita, dê para uma mulher de Deus fazer. E aí vai sair muito bem feito, com toda certeza, sobre a direção e a iluminação do Espírito Santo. Uma mãe abençoada é a metade da vida de um homem, é metade da vida de um filho, é a metade da vida de uma filha. Uma mãe ungida, uma mãe crente, irmãos, é o segredo da vitória dos seus filhos. Todo homem de Deus teve lá atrás, ou tem atrás de si, uma mãe de joelhos. Então não se esqueça disso. Mães de joelhos, filhos em pé. A gente precisa disso. Nós precisamos de mães de oração, de mulheres de oração. Que vocês continuem assim. Então nós vamos honrar a Deus pela vida dessas mulheres. Vamos orar, porque se eu falar mais eu vou começar a chorar. Então vamos orar, vamos agradecer por essas mães preciosas que nós temos na igreja brasileira, que nós temos na igreja do mundo inteiro. Vamos agradecer por todas as mães, por aquelas mães que hoje estão abatidas porque perderam os seus filhos, por aquelas mães que perderam seus filhos para o coronavírus. Tem muitas mães que os filhos morreram, né? Perderam os filhos nessa pandemia. Vamos orar para que Deus console o coração delas, para que Deus tenha misericórdia delas. Vamos orar e vamos agradecer pela mãe que nós temos, pela mãe que nós tivemos, como eu tive a minha mãe tão preciosa. Vamos agradecer. Vamos agradecer pelas mães da nossa família, as tias, as primas, a sogra, a avó, né? As que fazem parte da nossa parentela. Vamos pedir para Deus derramar graça na vida delas, a esposa, né? Vamos pedir para Deus ter misericórdia. Mulheres preciosas, poderosas, Deus colocou nas nossas vidas. Vamos agradecer. Pai, no nome de Jesus te somos gratos, porque o Senhor nos fez muito bem acompanhados pela Tua presença e pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra, mas o Senhor também nos deu uma mãe especial. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu te agradeço pela mãe que eu tive, pelo testemunho fiel daquela mulher santa que o Senhor colocou na vida da minha família. Te agradeço por aquela mulher especial. Te agradeço pela minha esposa. Eu te agradeço pela minha filha. Eu te agradeço pela minha nora. Eu te agradeço pela minha sogra. Eu te agradeço, Senhor, pelas avós que eu tive. Que mulheres santas foram as minhas avós, avós e bisavós. Louvado seja o nome do Senhor. Todas essas mulheres de Deus contribuíram para a minha vida. E eu te louvo pelas vidas preciosas das mulheres da tua igreja, Pai. Eu clamo ao Senhor por elas. Abençoa, Jesus, dá-lhes saúde, dá-lhes graça. Aquelas que estiverem aflitas, Senhor, consola-lhes o coração. Aquelas que estiverem abatidas, o Senhor levanta essas mulheres nesse dia, recobra-lhes o ânimo em nome de Jesus. Aquelas que estiverem com medo, Senhor, ou de luto, põe a tua mão sobre elas, derrama verdadeira consolação, graça, poder e misericórdia. Senhor, abençoa aquelas mães que são arrimo de família, que sustentam as suas casas, não só como mães, mas como mulheres trabalhadoras. Tenha misericórdia delas, Pai. Tenha misericórdia das mães sofredoras, das mães, Senhor, que são
desprezadas às vezes pelos filhos, socorre cada uma delas, das mães que nesse dia não foram visitadas pelos filhos, que não foram abraçadas, que não foram amadas, que não foram, Senhor, tocadas com misericórdia por nenhum dos seus parentes. Pai, tenha misericórdia dessas mulheres abandonadas, cuida delas com amor, Senhor. Cuida, Senhor, dessas mulheres, através das quais o Senhor faz o seu reino crescer, Pai. Cuida delas, Jesus. Nós as abençoamos em nome de Jesus nesse dia. Cuida de cada mulher da tua igreja, Senhor. Cuida de cada uma delas. Cubra-as com a tua graça. Que a santidade do Senhor venha sobre elas. Que elas sejam valorosas servas do Senhor. Que elas sejam mulheres de oração. Que elas sejam mulheres tementes a Deus. Eu oro também pelas mães missionárias, Pai. Não só aquelas que estão no campo missionário, mas pelas mães missionárias que enviaram, abriram a mão dos seus filhos para eles irem para o campo missionário, pelas mães dos pastores e líderes, pelas mães que prepararam os seus filhos, Senhor, para serem presidentes da república, para ocuparem os altos cargos eletivos da nossa nação e do mundo. Oh Deus, abençoa essas mulheres, Pai, que prepararam homens dentro da sua casa e mulheres para serem bênção nesse mundo, Pai. Cuida dessas vidas, cuida das mães, Senhor, e derrama sobre elas a recompensa do seu trabalho, Pai. Faze-as fluir, faze-as frutificar espiritualmente. Continua, Senhor, a abençoar essas mães, avós, tias, sogras, noras, bisavós. Oh Deus, cuida dessas mulheres, Senhor. Derrama sobre elas a tua graça e derrama sobre a tua igreja a tua graça. Nós abençoamos essas vidas e te louvamos por elas, em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor abençoe a palavra dessa noite, que ela encha o nosso coração e que a nossa vida seja tocada por essa palavra, Senhor, para reerguer a nossa história e para nos conduzir em vitória na presença do Senhor. Cuida de nós, tenha misericórdia de nós, sustenta-nos na tua presença, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus que é vivo. Amém, amém e amém. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus, vamos ouvir a porção da palavra. Queridos, então a palavra que nós temos para nós nessa noite na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, 2 versículos, versículo 12 e o versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 12 e 13. Eu vou ler para os irmãos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu vou ler de novo os 2 versículos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos, todos nós, indiscutivelmente, indistintamente, todos nós fomos treinados, até de maneira inconsciente, pelas nossas famílias, pelos nossos pais. Nós fomos treinados para conquistar, para possuir e para juntar. Nós fomos treinados para liderar a própria vida. Nós fomos treinados para fazer o nosso próprio futuro, nós fomos treinados para conquistar tudo que nós precisamos ter, nós fomos treinados para ajuntar e possuir. E isso, irmãos, gerou em nós um sentimento de autossuficiência. Nós é que fazemos, nós é que realizamos, nós é que constituímos, nós é que plantamos e colhemos, nós é que realizamos aquilo que é importante, nós é que conseguimos produzir. E essa autossuficiência, irmãos, quando vai tratar da vida espiritual, ela é um empecilho para nós. Aliás, toda a autossuficiência no cristianismo é empecilho para nós. Mas a palavra de Deus nos ensina a abater isso. Porque no reino de Deus, a gente não é ensinado a possuir, a conquistar, a ajuntar, a granjear, a ter aquilo, a produzir com as próprias mãos aquilo que é necessário. Nós somos ensinados a depender de Deus, a possuir só aquilo que Deus tem para dar, e a sonhar os sonhos de Deus, a renunciar aos próprios sonhos, a renunciar à própria vontade, e a viver única e exclusivamente para a glória do Senhor. Então esse texto vai nos ensinar isso. Porque esse texto, irmãos, trata de uma realidade que nos é comum.
a maior realidade que nos é comum. É interessante que tem um ditado, isso que eu vou dizer é um ditado, não é um versículo, que diz, não tem nada mais certo do que a morte, né? E é um ditado sério, todo mundo recita como se fosse uma verdade. Não tem nada mais certo que a morte, todo mundo vai morrer. E queridos, nem todos nós vamos morrer. Porque se Jesus voltar hoje e a gente for alcançado pela volta de Jesus vivo, nós não vamos morrer. Nós seremos transformados pelo poder da ressurreição, mas não vamos morrer, pelo poder daquele que é ressurreto. Mas não vamos passar pela morte. Agora, tem uma coisa que é líquida e certa em nós, e não é um ditado, é uma palavra de Deus, é um versículo, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa é a realidade mais certa da humanidade. Todos nós somos pecadores. Nós somos indistintamente pecadores, mas todos nós temos a nossa especialidade. Cada um de nós tem a sua especialidade enquanto pecador. Você sabe qual é a sua? Você sabe onde você é craque no pecado? Você sabe onde você é, assim, a pessoa especialista? Você sabe onde você é especialista em ofender a Deus? Eu sei. E você precisa saber também. Você precisa descobrir isso lendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia é um espelho, ela mostra como está o nosso rosto. Ela mostra as nossas tendências, ela prova o nosso coração, ela prova a nossa alma. E aí, queridos, não adianta ser autossuficiente, tem que ser completamente dependente. Porque para caminhar vitorioso em santidade, a gente precisa ser dependente de Deus. Pecado não é uma coisa que a gente resolva sozinho. Essa questão da nossa pecaminosidade não é algo que a gente decide sozinho. Então, essa coisa do nosso treinamento de conquistar, de possuir, de granjear, de ajuntar, de fazer e de acontecer, com respeito ao pecado, isso não nos dá nenhuma vantagem. E isso não vai nos ajudar a sermos vitoriosos. Mas Cristo tem conselhos para nós. A palavra de Deus tem conselhos para nós, para nos fazer vitoriosos em qualquer área do nosso pecado. Onde tiver a nossa fragilidade, Deus quer nos fazer vitoriosos ali. Aliás, Deus quer ser vitorioso nessa área, porque Ele precisa se apossar do nosso coração por completo. E aquilo, irmãos, que nos afasta dEle, pode ser resolvido por Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, para que a gente viva uma vida de santidade e caminhe com Ele. Então esse texto tem conselhos para a santidade. Esse texto tem conselhos para a gente sair do controle da nossa vida espiritual. Esse texto tem conselho que é para a gente ser dominado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus e pela palavra. E o primeiro conselho que nós temos aqui, irmãos, é que uma vida vitoriosa e uma vida de santidade, uma vida espiritual vitoriosa, começa com vigilância. Então vitória é uma questão de vigilância. Ou seja, a gente precisa aprender a saber quem a gente é. O texto diz no versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A nossa carne é especialista em nos enganar. Às vezes você pensa que está bem, mas na verdade não está bem. Às vezes você pensa que está próximo de Deus, com a comunhão íntima com Deus, e na verdade não está. Você precisa se aperfeiçoar nisso. Precisa buscar com mais aprofundamento essa intimidade com o Senhor. Às vezes você pensa que é capaz de resolver uma questão sozinho e não é capaz. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. É preciso vigilância, preciso seguir o conselho de Jesus, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Nós precisamos vigiar, a gente precisa se conhecer, e a Bíblia vai dizer para nós quem nós somos. A Bíblia vai dizer para nós em que lugar nós estamos. A Bíblia vai dizer para nós a respeito das nossas fragilidades. Então, se você for para a Bíblia autossuficiente, as verdades nunca vão se encaixar em você. Os conselhos, as exortações, as reprimendas da palavra de Deus nunca vão se encaixar no seu caráter. Mas se você quiser andar humildemente com o Senhor, e humildemente você for para a presença de Deus, você vai poder ser vitorioso. Por quê? Porque você vai poder viver uma vida de vigilância. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você precisa conhecer você mesmo. Você precisa pedir para Deus revelar para você onde é que você está em pecado. Onde é que você está desagradando o coração de Deus. Você precisa buscar arrependimento com profundidade. Você precisa buscar um coração quebrantado com profundidade. E cada vez que você se aproximar mais de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ver as suas imperfeições. Quanto mais nós vamos para a cruz, mais nós vemos as nossas imperfeições. E mais dessas imperfeições, Deus vai fazer morrer pela sua graça, pelo seu poder.
Então, a gente precisa desse conselho, de nos aproximarmos de Deus para caminharmos espiritualmente vitorioso. É uma questão de vigilância, ou seja, você vai se aperceber do processo de pecado quando ele está no seu começo. Porque, queridos, o pecado não acontece assim de estalo. O pecado não é uma surpresa na vida do crente. O pecado é um acontecimento planejado dentro da nossa cabeça, dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. Tiago, falando a respeito disso, no capítulo 1, do versículo 13 em diante, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ou seja, Deus não empurra ninguém para o pecado, nem para prová-lo, Deus faz isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Todo pecado gera a morte. Então a gente precisa ser corajoso em tratar consigo mesmo. A gente não pode querer se agradar, a gente tem que querer agradar a Deus. Então nós vamos para a presença de Deus e a gente descobre que algum processo de pecado está sendo desencadeado na nossa mente, no nosso coração, na nossa carne, nas expressões da nossa vida, irmãos. E a gente precisa barrar esse processo aí. A gente pode nesse momento confessar a Deus, a gente pode nesse momento sujeitar a nossa vida a Deus, a gente pode nesse momento retroceder e impedir que o processo avance e que a gente que tem cobiças no coração, e cada um tem uma fragilidade, como diz aqui, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cada um é atraído pela sua própria cobiça. Então vigie. Você sabe onde é que você tem que montar guarda? Você sabe onde é que tem que retroceder quando for preciso? Você sabe do que é que você tem que fugir? Porque o primeiro princípio para vencer o pecado, para ser vitorioso na vida espiritual, é fugir do pecado. A gente não dá conta de pecado nenhum. A gente não dá conta de resistir pecado nenhum. Sem a graça de Deus, sem a bondade de Deus, sem o conselho da palavra. A gente não consegue retroceder se a bondade de Deus não tiver em exercício na nossa vida. Se a graça de Deus infundida em nós não tomar conta do nosso coração. A gente não vai conseguir retroceder, vigiar e retroceder, se a gente não valorizar mais a presença de Deus do que o prazer fortuito e fugaz do pecado. Abre o coração para isso. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida vitoriosa espiritual, uma vida realmente espiritual, uma vida realmente aprovada por Deus, principalmente nesse tempo que a gente está sendo pressionado, não é mesmo? E muitas coisas estão sendo colocadas em xeque na nossa história nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social. O tempo que as pessoas têm tempo para muitas coisas, até para pecar um pouco mais, porque elas estão desafogadas de serviço às vezes, ou elas estão pensando em outras coisas. E aí começa a aflorar a nossa carne. O nosso maior inimigo não é o pecado e o mundo, não é o diabo e o mundo que estão do lado de fora. O nosso maior inimigo mora dentro de nós. O nosso maior inimigo mora conosco. Nosso maior inimigo dorme conosco, toma banho conosco, acorda conosco, come conosco, passeia conosco, está conosco quando nós estamos sozinhos. Então nós precisamos, irmãos, ser aprovados por Deus. Deus quer nos aprovar pelo poder da sua palavra. Ele quer nos aprovar, mas para isso nós precisamos montar guarda, montar vigilância. Nós precisamos ser vigilantes e não complacentes. Porque se nós formos complacentes, nós vamos ser cúmplices do pecado que habita aqui dentro de nós. Irmãos, dentro de nós há uma natureza pecaminosa. Davi, confessando isso no Salmo 51, ele diz assim: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu nasci pecador. Todos nós nascemos pecadores. Crianças são pecadoras. A gente é pecador desde a hora que a gente nasce, até o último dia da nossa vida. Então, como é que a gente resolve essa questão que nos é comum? Como é que a gente resolve essa parada, né? Como é que a gente vai viver sem sofrer a influência dessas coisas? Só pela graça de Deus. E só pela graça de Deus a gente tem interesse em vigiar a própria vida.
porque a nossa capacidade às vezes é de vigiar os outros, né? A gente vê muito bem o pecado dos outros, a limitação dos outros. Parece que os pecados dos outros ficam assim muito visíveis para nós, mas a gente não consegue às vezes enxergar a própria pecaminosidade. É por isso que Jesus diz assim, ó, você não pode tirar o cisco que está no olho do seu irmão se você tem uma trave no seu olho. Então tem gente que quer fazer cirurgia de olho no olho dos outros e vai vazar o olho do outro porque o seu olho está impedido de ver, porque no seu olho não tem um cisco não, tem uma trave. Então a gente precisa tratar com os próprios pecados. A gente não tem que se ocupar dos pecados dos outros, das dificuldades dos outros, das limitações dos outros. Nós temos que cuidar das nossas próprias limitações. Nós precisamos montar vigilância. Nós não podemos subestimar o nosso maior inimigo que mora aqui dentro de nós, que é a nossa pecaminosidade latente. Está aqui dentro. Ela só vai ser arrancada de nós no último dia, quando tudo isso aqui acabar. E aí Deus vai completar a obra de santificação em nós. Porque aquele que nos escolheu, nos predestinou, nos chamou para a salvação, esse também vai nos glorificar. E Ele faz isso porque Ele quer que nós sejamos conformes à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. E Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então, para formar essa família verdadeiramente espiritual, irmãos, Ele vai glorificar, vai nos glorificar no último dia. E aquela obra que em nós estava ou pela metade, ou em alguma porcentagem maior ou menor, feita em santidade na nossa vida, Deus vai completar no último dia em Cristo Jesus e nós estaremos vivendo com Ele para sempre. Então, o primeiro conselho da palavra de Deus para quem quer ser vitorioso na vida espiritual e não ceder ao pecado, é entender que uma vida espiritual vitoriosa envolve uma questão de vigilância. Não subestime o seu inimigo. A minha mãe dizia uma frase muito simples, porque ela era uma mulher muito humilde, muito simples. Ela dizia assim, que quem está envolvido com as coisas de Deus não tem tempo nem para pecar. E por que uma pessoa que está envolvida com as coisas de Deus não tem tempo para pecar? Porque quem está envolvido com as coisas de Deus, subentende-se que essa pessoa está próxima de Deus. E quem está próximo de Deus caminha com Ele em santidade. Quem está próximo de Deus enxerga a sua pureza, a sua virtude, a sua graça, o seu poder, a sua santidade, a transparência do seu ser. Então, queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos caminhar na presença de Deus. Quanto mais você for íntimo do Senhor, mais santo você será. E quanto mais íntimo do Senhor você for, mais pecador você vai se sentir. Então, queridos, aquele que caminha em santidade não é aquele que menos peca, mas é aquele que mais confessa, que mais se arrepende. O homem vitorioso espiritualmente é aquele que mais se reconhece pecador. Então ele fugiu dessa coisa autossuficiente, de possuir, de conquistar, de granjear, de ajuntar, de fazer, de acontecer. Mas ele se rendeu a Deus. Ele é vigilante, porque Deus o usa como instrumento poderoso na sua própria vida. Deus usa você para se vigiar. Deus usa você para mostrar onde é que está o seu pecado, onde é que está a sua deficiência, onde é que está a sua fragilidade. Nós nos conhecemos. Depois de Deus, a pessoa que mais te conhece é você mesmo. Depois de Deus, a pessoa que mais te conhece é você mesmo. Agora, preste bastante atenção. Quando a gente quer realmente montar vigilância, montar guarda, quando a gente realmente quer tomar responsabilidade com respeito às nossas fragilidades, a gente elege na vida da gente alguém para dizer para a gente o quanto a gente é pecador. Você tem uma pessoa para quem você presta contas e com quem você ora e que diz para você o quanto você é pecador e onde ela está percebendo os seus pecados. Mas pastor, isso é exposição demais. É exposição demais para quem não quer caminhar em santidade. Agora, se você quer caminhar em santidade, você vai ter sempre um amigo, uma pessoa preferida, uma pessoa próxima de você, uma pessoa que te ame de verdade, e de preferência uma pessoa de língua bem curta, né? Que não vai esparramar os seus pecados para os outros, mas que vai exortar você, que vai te consolar em amor, que vai te ensinar e que vai ter a liberdade de te repreender e dizer onde você está pecando, porque ela é sua amiga, sem abrir mão de você, sem jogar você fora.
Então, queridos, a gente precisa eleger uma pessoa assim na nossa vida. Talvez seja sua esposa, seu marido, seu filho, um irmão da igreja, um pastor, um presbítero, um diácono, um amigo querido, alguém próximo que te ama de verdade. Você chegar para essa pessoa e dizer assim: como é que você me vê? Agora, seja corajoso e se prepare, porque a pessoa que mais nos conhece depois de Deus somos nós mesmos. Mas a pessoa que mais nos conhece depois de Deus e nós mesmos é a pessoa que está próximo de nós. A pessoa que convive conosco. Às vezes a pessoa que dorme conosco. E essa pessoa tem todo o direito e tem também o dever de dizer para nós. Só que às vezes a gente não dá essa liberdade toda para que essa gama de vigilância esteja ao nosso redor. Você quer ser vitorioso espiritualmente? Monte vigilância. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Talvez você pense que está em pé, mas já caiu. Porque no processo de pecado, o pecado não começa na hora do ato do pecado. O pecado começa antes. A hora que as coisas entram, ou pelos nossos olhos, ou pelos nossos sentidos, ou quando as coisas são alimentadas dentro do nosso coração. Agora saiba que tudo que entra pelos nossos olhos, alcança dentro de nós um lugar de fragilidade. Tudo. Então, aquilo que pode fazer você frágil, a sua fragilidade é diferente da minha, a minha é diferente da sua. Mas a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, que grandes trevas serão o nosso corpo. Então as coisas, os apetites entram pelos nossos sentidos, ou pelo ouvir, ou pelo cheirar, pelo escutar alguma coisa, pelo ver alguma coisa. E eu sei que nesse tempo as pessoas estão vendo muita coisa pela internet, talvez a sua falência espiritual e às vezes até moral acontece por aquelas coisas que entram para dentro dos seus olhos, entram pelas portas da sua alma, pelas portas do seu corpo, que são os seus olhos, coisas que você vê e que instigam dentro de você as suas fragilidades, que levantam a sua natureza pecaminosa, que em todos nós é igual, mas em cada um de nós tem uma expressão específica, especial, onde a gente é craque em pecar. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Abre o coração para isso. Deus nos tem convocado para uma vida santa. Deus nos tem convocado para uma vida de santidade, para viver a vontade do Senhor. Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não é maravilhoso esse versículo? E não é tremendamente desafiador? Se andar no Espírito, ou seja, deixar de andar do jeito que você foi treinado para conquistar, para possuir, para governar a própria vida, para dirigir a própria história, ou seja, sair dessa coisa esquisita, ruim, e que no cristianismo não funciona, e passar a ser dependente de Deus, andar na dependência de Deus, andar no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está aí o segredo. Está aí a receita, é montar a vigilância e andar no Espírito, andar na vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, se aprofundar na vontade de Deus, conhecer as promessas de Deus. A segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, fala sobre isso, que é pelo conhecimento de Jesus Cristo, pelo conhecimento das suas promessas, que nos são comunicadas a natureza santa de Deus. A natureza divina, as características da natureza divina, as características de Cristo, do caráter de Cristo, da personalidade de Cristo, da santidade de Cristo, são comunicadas para os seus filhos, para a igreja de Jesus, irmãos, através das santas e preciosas promessas de Deus. Então a gente pode sim andar em santidade. Ser santo não quer dizer ser perfeito. Ser santo quer dizer ser separado para o uso exclusivo de Deus. É claro que nesse mundo nós vamos pecar, mas nós temos um Deus que perdoa pecados. Então o cristão, ele prova que ele é fiel a Deus, não só porque ele se mantém em pé, mas o cristão prova que ele é fiel a Deus e confiante na palavra de Deus, pela maneira como ele se levanta depois que ele pecou, pela posição que ele toma depois que ele pecou, que deve ser uma posição de quebrantamento, de humildade, de confissão. Se for preciso uma confissão pública, faça essa confissão pública. Tem gente que foge disso e não entende como que é saudável você confessar os seus pecados publicamente. Tiago fala a respeito disso. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Isso quer dizer que o pecado é uma doença.
Que se a gente confessar publicamente, se a gente abrir o nosso coração, se a gente prestar contas para Deus e para mais alguém, isso vai aliviar a nossa carga, vai nos tirar todo o mal e vai nos santificar, vai nos tornar conscientes, publicamente conscientes de quem nós somos e publicamente conscientes de quem Deus é, da capacidade que Deus tem. Na primeira carta de João, Jesus diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia algum de vós pecar, vocês têm advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A justiça de Deus foi feita em Jesus. E pela justiça de Deus, nós somos justificados ou tornados justos. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê um ajuntamento de ovelhas pecadoras, ou de gente que Ele tem desejo de novo de mandar para o inferno. Não, queridos. A primeira coisa que Deus vê em nós é o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nós temos essa graça da presença de Deus em Cristo Jesus em nós. Graças a Deus que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Graças a Deus que nós estamos na mão de um Deus generoso e cheio de misericórdia, mas de um Deus também justo, que fez justiça a respeito dos nossos pecados em Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Todo o peso do pecado que nós carregamos foi sobre Ele. Todo o castigo que nós merecíamos foi sobre Ele. A cruz era minha, ela me pertencia, e pertencia também a você. Mas Jesus tomou a nossa cruz do Calvário, tomou a nossa cruz de pecado, e morrendo lá na cruz, Ele nos fez justos para a glória do nome do Pai. É por isso que a Bíblia diz, na carta de João, no capítulo 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai para o Pai, que é Deus, senão através de Jesus, que é verdadeiramente homem para morrer e carregar os nossos pecados, e morrer pelos nossos pecados, e verdadeiramente Deus para perdoar os nossos pecados. Então abra o seu coração para isso. Nós precisamos montar a vigilância. Você quer ser vitorioso espiritualmente, quer ter uma vida santa, e nós precisamos manter santidade nesse período de pressão que nós estamos vivendo. Aliás, nós somos chamados à santidade em todo o tempo. Sede santos como santo é o vosso Pai que está nos céus. É um apelo tremendo da palavra de Deus, um apelo tremendamente desafiador para nós. Sede santos como santo é o vosso Pai que está no céu. O Filho Jesus é santo, e o Pai quer uma família santa, rodeando a palavra e a verdade, caminhando em santidade para executar o seu propósito, o seu sonho, seu projeto, seu desígnio na terra. Então abra o coração para isso. Eu queria que você também prestasse bastante atenção, porque o texto vai nos dizer que vida santa, vida separada para Deus, vida sem autossuficiência, sem aquela pose arrogante também diante de Deus. E, queridos, essa vida é uma questão de vigilância, mas é muito mais que isso. É uma questão de decisão e escolha. Você precisa escolher caminhar nessa vida. Você precisa escolher não ser um crente carnal, não ser um crente fraco, não ser um crente frágil, não ser um crente impelido por todo vento de doutrina, por todo perigo, um crente seduzido por todo tipo de pecado, mas alguém que é fiel e firme, que cresce, que é abençoado e que abençoa muitos, porque caminha em santidade. Então, queridos, essa questão de decisão e de escolha é uma questão humana, é na alma humana que a batalha acontece, e é na alma humana que a questão é decidida. E o Espírito de Deus, a palavra de Deus, desce à nossa alma e ao nosso espírito, e desce dentro do nosso corpo também, porque a Bíblia é como uma espada poderosa, que divide alma e espírito, juntas e medulas, ela esquadrinha todo o nosso ser. Então Deus nos ajuda a decidir dentro da nossa alma, no âmago do nosso ser, que nós queremos uma vida para Ele. O Espírito Santo nos impulsiona a isso através da palavra. É pelo conhecimento da palavra. No versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É da nossa natureza, é carnal, a coisa é carnal, é aqui dentro. Nós temos que decidir isso. Agora, se Cristo dominar pelo seu Espírito a nossa vida, como eu já citei o versículo de Gálatas, no capítulo 5,
andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, se o Espírito controlar o seu coração, a vontade de Deus vai ser a sua vontade, o desejo de Deus vai ser o seu desejo, o sonho de Deus vai ser o seu sonho, os planos de Deus vão ser os seus planos, a santidade de Deus vai ser a sua santidade. Ele vai comunicar, pelas suas preciosas promessas, a sua natureza santa para nós, a sua natureza divina para nós. E a gente vai poder caminhar nesse mundo separado do pecado, sem se deixar dominar pelo pecado. Eu gosto de um texto que está em Romanos, no capítulo 6, que fala a respeito disso. É um texto muito especial, né? E esse texto no capítulo 6, a partir do versículo 10, Romanos 6, versículo 10 diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Isso é uma súmula da verdade em Deus, é o tema dessa parte do capítulo 6. Ou seja, nós fomos salvos, morremos para o pecado e fomos chamados para viver uma vida santa, separada para o uso exclusivo de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos vivos e vivos para Deus. Muito mais que isso, a gente precisa ser tomado por esse conhecimento dessa verdade. É um entendimento, é uma descoberta. E a descoberta está no versículo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Como é que eu consigo me considerar morto para o pecado? Quando eu gostar mais de fazer a vontade de Deus do que fazer a minha própria vontade. Quando eu desejar satisfazer mais a Deus do que satisfazer a mim mesmo. Quando eu decidir dizer sim para Deus na minha vida prática, para andar em santidade e dizer não para mim. Mas que homem consegue essa façanha? Que mulher consegue essa façanha? Quem é que consegue escapar desse jugo que espreme, dessa natureza pecaminosa que está presente? Queridos, ela não foi arrancada de nós, a natureza pecaminosa está aqui dentro de nós. Quem dera que no momento em que Cristo entrasse na nossa vida, ou entrou na nossa vida, a nossa natureza pecaminosa fosse anulada completamente. Mas não foi. Mas a nossa natureza pecaminosa pode ser subjugada a Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. É uma decisão na sua alma. O Espírito Santo vai te ajudar. Pede para o Espírito Santo te dar força. Quanta gente retrocede espiritualmente porque numa questão pessoal, numa questão particular, numa questão íntima lá, não consegue ser vitorioso. Caminha bem em tudo que é questão, mas naquela fragilidade, que é a sua especialidade enquanto pecador, não consegue vencer. Quanta gente abandonou o ministério, abandonou a vida com Deus, abandonou a igreja, abandonou o reino de Deus, foi viver uma vida de pecado porque acha que naquela questão ele não dava conta. Mas não dá conta mesmo, sozinho a gente não dá conta, sozinho a gente não decide. Então a gente tem que ser vigilante e ir para Deus. E mais que isso, a gente precisa aprender a tomar as decisões que Deus espera de nós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Ah, pastor, mas eu gosto tanto desse pecado. Irmãos, eu tenho uma péssima notícia para você. Não tem nenhum pecado que não seja gostoso. Porque todo pecado produz prazer. Isso não quer dizer que você vai ter consequência ruim, ou que tipo de consequência vai ter, maior ou menor. Mas uma coisa é certa, todo pecado é gostoso porque traz prazer. Agora, você sabia que para viver no cristianismo, nós não fomos chamados para ter prazer, mas fomos chamados para dar prazer para o nosso Deus. Nós não fomos chamados para sermos realizados em nós mesmos, mas nós fomos chamados para realizar o sonho de Deus. Nós não fomos chamados para viver para nós e para obter todo o prazer que a vida nos der e que a gente conseguiu usufruir nessa vida, mas nós fomos chamados, irmãos, para viver para Deus e realizar seu sonho, seu propósito e seu projeto. Esse é um bom motivo para viver em santidade, porque se a gente não andar em santidade, o sonho de Deus não se estabelece em nós completamente. E aquilo que nós formos fazer para Deus, vamos fazê-lo de maneira incompleta. Não vamos ser eficientes como Deus espera. Não vamos ser capazes como Deus espera, ou como Deus sonhou e planejou para nós. Então, queridos, é uma questão de entendimento, de descoberta. Deus me chamou em Cristo Jesus para me considerar morto por Ele, morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus.
Eu fui crucificado com Cristo, mas ressuscitei com Ele também para uma vida espiritual vitoriosa. Mais que isso, eu tenho que enxergar na minha vida, na minha história, que eu vivo debaixo do comando de um rei. É um reinado que tem um rei. No versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Por que o pecado não pode reinar na minha vida? Ser o meu rei, ser o meu senhor absoluto, ser o meu governador, ser aquele que manda e dita as ordens da minha vida. Tem gente que é completamente dominado pelo pecado, ou seja, só faz aquilo que o pecado manda e não está nem preocupado com isso. Mas isso é a característica de quem não é filho de Deus. Quem é filho de Deus tem como característica entender que tem um rei, alguém que domina absolutamente sobre a nossa vida. E Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. É o nosso Deus que cuida de nós. É o nosso Deus que nos salvou, que escreveu o nosso nome no livro da vida, que nos abriu o céu e que tem preparado para nós uma trajetória de santidade, de separação, com o uso exclusivo dele, para o uso exclusivo dele em algo que vai exceder o nosso entendimento. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então isso começa já nessa vida, vai ser uma surpresa tremenda no céu, mas começa já aqui, a surpresa começa já aqui, que a gente vai começar a andar de uma maneira diferenciada daqueles que não conhecem a Deus, vai começar a andar em santidade. A preocupação de quem é santo, a mente de quem é santo funciona assim: isso procede de Deus, isso agrada a Deus, isso contribui para o crescimento do reino de Deus, isso me faz um cristão mais consagrado. Se isso tudo que é positivo acontece, então eu vou fazer. Agora, se em alguma dessas questões eu respondo não para uma dessas questões, é porque ela não pode fazer parte da minha vida. Isso glorifica Deus? Isso é respaldado pela palavra de Deus? Ajuda eu crescer espiritualmente, me amadurece, me faz mais sábio, mais santo, mais separado, me faz mais eficiente, abençoa o reino de Deus, abençoa as pessoas, faz o reino de Deus crescer. É amparado pela verdade, pela palavra. Tem algum princípio, tem alguma verdade na Bíblia que vai contra isso que eu estou querendo? Tem alguma negativa na Bíblia a respeito disso que eu estou desejando fazer? É assim que a gente decide dentro do coração, irmãos, pelo poder da palavra de Deus, caminhar numa vida de santidade. Porque uma vida de santidade é uma questão também de escolha, de decisão na alma. Porque é na alma que essas coisas acontecem. É aqui dentro da nossa alma que o Espírito Santo nos impele pela palavra a decidir a viver dessa forma, santa e separada para o uso exclusivo de Deus. É mais que isso. Viver em santidade é uma questão de dedicação. O versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 13: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Então é uma questão de dedicação. Para quem você consagrou o seu corpo? Para quem você consagrou a sua mente? Para quem você consagrou o seu entendimento, sua sabedoria, sua inteligência, sua capacidade? É para você? É para você possuir, conquistar, juntar, granjear, dominar, controlar, fazer as coisas do seu jeito? Ou é para glorificar o Senhor? Então, para quem você se dedica? Cristianismo é uma dedicação inteira ao Senhor. Tanto que o chamado para o cristianismo é assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e então siga-me. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para caminhar no cristianismo é negar-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, Jesus diz, quer pisar nas minhas pegadas? Quer fazer como eu faço? Quer ser meu discípulo? Quer andar em santidade? É isso que você quer? Então nega-te a ti mesmo. Nega a tua natureza pecaminosa. Negar a natureza pecaminosa não é dizer, ela não existe, eu não tenho pecado, ou eu não vou pecar, ou nunca o pecado vai acontecer como um acidente na minha vida. Não, não é nada disso. Cristianismo não é a religião da negação, mas é a religião da realidade. É dizer, eu sou pecador, mas Cristo Jesus me deu graça suficiente para caminhar em santidade, apesar da minha pecaminosidade.
apesar de eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou separado para o uso exclusivo de Deus e eu consagro. E não é com dificuldade, com facilidade, não. Não é com facilidade que a gente consagra, não. A gente consagra o corpo no altar do Senhor. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz assim: eu esmurro o meu corpo. O apóstolo Paulo diz isso: eu esmurro o meu corpo para cumprir o meu ministério. Eu tenho dores de parto, o apóstolo Paulo diz, para ver Cristo formado em vós. Então, irmãos, não é uma tarefa para gente covarde. Vencer a carne não é uma tarefa para crentes medíocres. Vencer a carne não é para crentes que só estão preocupados porque a igreja não está se reunindo no templo. Vencer a carne é para gente comprometida com o Evangelho, comprometida com a palavra, comprometida em se santificar, comprometida em fazer a vontade de Deus, comprometida em se voltar para Deus em todos os aspectos da sua vida. E nós estamos sendo provados nisso, porque a gente não tem as reuniões no templo, mas você tem a Bíblia, você tem a fé, você tem o Espírito Santo, você tem esses cultos que você está participando, assistindo aí na sua casa, você tem a palavra de Deus, você tem Deus sobre você, você tem a companhia de Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem seu chamado, seu ministério, que não pode estar estagnado, porque você não está se reunindo no templo. Tem gente que está preocupado porque os crentes não estão se reunindo no templo. Irmãos, o que faz a gente ser crente não são as reuniões no templo, mas é uma vida voltada para Deus, é uma vida para o uso exclusivo do Senhor. É isso que faz a nossa vida ser eficiente na vontade de Deus. É uma vida santa, separada, onde o pecado é um acidente e não uma prática comum, não uma prática assim, exercitada com largueza e com alegria. Abre o coração. O pecado tem que produzir tristeza dentro de nós, porque o pecado não só atrapalha a nossa história e a nossa comunhão com Deus, o pecado fere, todo pecado fere a santidade de Deus e entristece o coração de Deus. Todo pecado toca em Deus primeiro, antes de tocar ao nosso redor. Então eu queria que você abrisse o coração. A gente precisa disso. A gente precisa da graça de Deus. E Deus nos dá graça para caminharmos em santidade. Então você precisa desse entendimento, ou seja, dessa descoberta santa e tremenda, quando a Bíblia diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. A gente precisa se subjugar esse reinado, esse domínio de Cristo, e não ao domínio do pecado. Nós precisamos nos dedicar e nos ofertar para Deus, em Cristo Jesus. Eu gosto de Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2, que fala claramente como deve ser isso. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, assim, paulatinamente, diuturnamente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, consagra o seu corpo em culto a Deus. Queridos, às vezes o culto que nós ofertamos com o nosso corpo, o único culto que ofertamos é o no templo. Quando a gente bate palma, levanta a mão, canta, ora, agradece, senta, levanta e vai embora para casa como se nada tivesse acontecido. Queridos, o nosso culto é diário. Ofereça no altar do Senhor o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que o corpo? Porque é pelo intermédio do corpo, é por meio do corpo que nós cometemos todo bem e mal. É nesse corpo que nós agradamos a Deus, e é nessa carne, com essa parte somática, com o nosso corpo, que nós satisfazemos a vontade do Senhor. Então é aqui no nosso corpo, na nossa carne, na nossa vontade, na nossa alma, no nosso espírito, que Deus nos chama para realizar e viver uma vida profunda de santidade. Então é preciso dessa consagração, dessa entrega completa, dessa vida voltada para o uso exclusivo do Senhor, para a glória do Senhor, que é santo e que é tremendo nas nossas vidas. A Ele seja toda a glória. Tome essa decisão em nome de Jesus. Eu não quero ser um crente qualquer. Eu não quero ser um crente de qualquer jeito. Eu quero ser um crente santo. Porque a vontade de Deus se manifesta através de gente santa, de gente separada para o uso exclusivo de Deus.
E Deus usa pecadores como nós, porque Ele não tem outro material, é só pecador mesmo que Ele pode usar. Mas Ele usa pecadores separados para o uso exclusivo dEle. Não gente que está subjugada pelo pecado, não gente que está dominada por natureza pecaminosa, mas gente que está controlada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é uma questão de vigilância, é uma questão de decisão, de escolha, de posicionamento. É também uma questão de fidelidade, porque é aqui que entra o trabalhar de Deus. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Então é Deus que é fiel. E esse Deus fiel nos condiciona a todas as situações para levar a nossa vida à santidade. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então a expressão mais simples, a explanação, a explicação mais simples desse texto talvez seria essa aqui, presta bastante atenção. Então se eu tenho 50% de força, Deus nunca vai me permitir viver uma tentação de 51% de força. Pode ser por aí também. Mas eu gostaria de dar uma explicação mais profunda desse texto. A melhor tradução desse texto é que o Deus fiel vai sempre e em todo momento te prover de força, de toda a força que for necessária para você dizer não para o pecado. Deus é fiel. Deus está empenhando a fidelidade dEle em te manter. Deus está empenhando a providência dEle em providenciar para você graça para vencer o pecado. Então o segredo é dizer não para o pecado, nem que for na hora H, nem que for na última hora. Você está ali pronto para cair de boca numa situação que você sabe que não é de Deus. Então, naquele momento, você pode buscar forças em Deus. Porque a diferença que existe entre um homem de Deus e um homem que não é de Deus, e um crente carnal e um crente espiritual, não é que o crente espiritual é menos tentado. Não, queridos, todos nós somos igualmente tentados pela nossa carne. A carne se levanta, mas o crente espiritual tem intimidade com Deus. E por ter intimidade com Deus profunda, ele consegue pedir socorro para Deus, mesmo que seja na última hora, no último momento, na hora H, no momento em que a coisa vai acontecer. Ele corta, ele barra o processo de pecado e sai correndo e foge, porque não tem forte. A gente tem que fugir da aparência do mal, tem que fugir do mal, tem que fugir do pecado e procurar viver na presença de Deus. Então, abre o seu coração para isso. É uma questão de fidelidade, e a fidelidade é de Deus. E eu gosto quando a Bíblia fala da fidelidade de Deus, que diz assim: Deus é fiel e permanece fiel, mesmo quando eu sou infiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus nos mantém. A fidelidade de Deus é fiel por Ele e por nós. A fidelidade de Deus superabunda a minha infidelidade. Ela cobre a minha infidelidade. Deus fez uma aliança comigo através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. E toda aliança é feita entre duas partes. E Jesus, o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a fidelidade da parte dEle e para cumprir a fidelidade da minha parte. Ou seja, Deus pode me tornar fiel. É uma questão de fidelidade. Por isso que o texto diz: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, Deus não vai descuidar de você a ponto de você não ter força para vencer o pecado. Deus não é incoerente no nosso chamado, não é incoerente na vida que preparou para nós. Deus vai sempre estar lá, fiel, pronto para nos abastecer de força. Agora, uma coisa é certa: você quer buscar esse recurso? Se você não for vigilante, se você não fizer a escolha certa e a decisão certa e se dedicar acertadamente a Deus, mesmo que a força e a graça de Deus esteja lá para você, para te suprir, você não vai querer lançar a mão dela. Então sensibiliza o seu coração. O segredo de ser vitorioso espiritualmente é sair do controle e deixar Deus controlar. É parar de buscar recursos em si mesmo. A gente fala: não, isso nunca mais vai me acontecer. Nunca mais é uma coisa muito definitiva, meus queridos. Essa coisa de nunca mais vai me acontecer, eu nunca mais vou ser surpreendido por esse pecado assim, isso é uma coisa muito definitiva. E nós já somos adultos o suficiente para entender que a coisa não funciona assim. E que pecados antigos podem nos pegar de surpresa e nos derrubar e nos afrouxar a vida espiritual se a gente não lançar a mão dos recursos em Deus. Mas se todas as vezes nós mantermos fiéis a Ele, é porque Ele primeiro foi fiel a nós. Primeiro Ele é fiel. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia também está afirmando que nós somos fiéis porque Ele é fiel primeiro. Ele é fiel por Ele e por nós. Por isso nos garantiu perdão na cruz do Calvário. Muito mais que isso.
é uma questão de estratégia e de livramento. O texto termina dizendo assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tem um livramento de Deus em cada tentação que você sofrer, seja de que forma for. Seja mental, emocional, espiritual, relacional, moral, seja qual for a medida da tentação que você está sofrendo, tem um escape para você. Então nós somos indesculpáveis, irmãos. O cristão nunca pode dizer assim: não, eu não dei conta, eu nunca vou dar conta, ou eu nunca vou mudar nessa área, eu vou permanecer sempre assim. Você não pode ser complacente, porque se você for complacente com o pecado, você se torna cúmplice do pecado. E isso é muito mais pecado ainda. Isso é porque o seu coração está todo em pecado. Mas se você se aliar a Deus, que está aliançado com você, com o sangue de Jesus, você vai caminhar em santidade, abraçando o recurso que Deus tem para você. O recurso é a palavra de Deus. É pela palavra de Deus e pelo temor do Senhor que os homens evitam o mal. É pela palavra de Deus. É preciso dessa obra de Deus, dessa estratégia de Deus. Tem um livramento no momento da tentação. Tem um recurso que nos vai ajudar a suportar. Tem graça de Deus suficiente. Então você nunca vai poder dizer assim: ah, pastor, foi maior do que eu não consegui. Foi maior do que os recursos de Deus. Foi maior do que Deus pudesse providenciar para mim. Por isso, queridos, essa estratégia na qual nós fomos treinados para viver, dominando, controlando, possuindo, conquistando, ajuntando, reinando, dominando, controlando tudo, ela não é boa para a vida. Os nossos pais nos treinaram errado. Os nossos pais nos ensinaram a conquistar, a granjear, a possuir, a ajuntar. Nós fomos treinados a sermos senhores da nossa vida, mas os nossos pais não nos treinaram a depender de Deus. E é esse o segredo, é aprender a depender de Deus o tempo todo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, queridos, nós podemos nos sujeitar a Deus, andar no Espírito, e jamais, diz a palavra de Deus, nós iremos ceder às concupiscências da carne, nós iremos ceder à tentação da carne. Eu vou ler para encerrar esse texto aqui, em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5. Diz assim: Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 em diante, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza e lascívia. Então são pecados relacionados à moral. Idolatria e feitiçaria são pecados relacionados à religião. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas são pecados relacionados aos relacionamentos. Bebedices e glutonarias são pecados relacionados aos hábitos. E ele diz: e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se você foi salvo por Jesus, Deus te dá condições de andar no Espírito e ficar livre de todo tipo de pecado relacionado à sexualidade, todo tipo de pecado relacionado à religiosidade, todo tipo de pecado relacionado a relacionamento, todo tipo de pecado relacionado a maus hábitos. Deus te dá condição, e te dá condição de viver uma vida santa e de produzir o fruto do Espírito, que é a qualificação do crente aprovado. Aí ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí interessante, né? Esses são os frutos do Espírito.
completamente opostos às obras da carne, completamente opostos ao pecado. Agora tem um segredo nesse texto que eu quero revelar aqui para os irmãos na palavra de Deus. Versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus fizeram morrer todas essas coisas. Os que são de Cristo Jesus são vitoriosos sobre todas essas coisas. Os que são de Cristo Jesus caminham de uma maneira plena, poderosa contra todas essas coisas perigosas. Amém, queridos? Os que são de Cristo Jesus foram capacitados a crucificar a carne. Você tem desejo de matar a sua carne, de matar o seu pecado, de matar a sua vontade de fazer certas coisas? Deus te dá graça para isso. Você não precisa caminhar escravizado por nenhum pecado, né? Aliás, o apóstolo Paulo dá um conselho para nós: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero ler um último versículo para encerrar a mensagem de hoje, a respeito de uma vida vitoriosa na presença do Senhor, livre da influência do pecado, mas sob a influência do Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, quer dizer, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feito justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou, caminhou entre nós e mesmo como homem nunca foi derrotado pelo pecado, nunca pecou, de natureza santa, do começo e fim da sua vida e da sua trajetória terrena, santo entrando no céu, assentado à destra de Deus, vivo à destra de Deus e também assentado no trono do nosso coração como nosso Senhor. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que bom, tem recursos em Deus para a gente caminhar nessa vida, tem recursos de Deus para nós fazermos a vontade de Deus. Abre o coração para isso, abre o coração para isso. Você que está em casa e que se sente assim muito derrotado, você é como um tipo de pessoa que caminha arrastando uma bola de ferro no pé, porque tem uma coisa que parece que Deus ainda não perdoou, ou alguma coisa que Deus ainda não tratou na sua vida, que Deus ainda não mexeu, e que tem vindo muito à tona nesse tempo de isolamento social, que nós estamos sendo pressionados por muita coisa, mas a pior pressão desses dias é a pressão da nossa própria carne, porque nós estamos tendo muito tempo para viver como nós somos, e nós somos pecadores, mas Deus está nos chamando para viver uma vida santa. Nós somos aquilo que Deus sonhou, e não aquilo que o nosso pecado diz que nós somos. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, e não aquilo que o meu pecado diz que eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou um vitorioso em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, e pedir que a misericórdia de Deus alcance a sua vida, a nossa vida, porque nós precisamos desse respaldo gracioso, dessa justiça feita em Cristo Jesus, para caminharmos em vitória com Ele e para Ele. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Jesus, te agradeço pela misericórdia dessa palavra, eu te agradeço pela bondade do Senhor em suprir a nossa vida, eu te agradeço porque em Jesus nós temos todos os recursos para caminhar em santidade, nós não estamos desamparados, nós não vivemos ao léu da sorte, nós não somos como qualquer um outro, Pai, nós somos teus filhos, e nós somos aqueles que o Senhor escolheu para evidenciar na terra a grandeza do teu nome e do teu poder. Então tenha misericórdia de nós, nos santifique em Cristo, perdoa os nossos pecados, limpa nossas mãos, nossos pensamentos, nosso coração, muitas vezes inclinado para o mal, nosso coração é desesperadamente corrupto, só o Senhor pode controlá-lo, só o Senhor pode puxar as rédeas do nosso coração e colocá-lo no andamento certo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, alivia-nos, perdoa-nos, santifica-nos em Cristo, aperfeiçoa-nos em Cristo e produz em nós esse desejo de santidade. Produz em nós, Senhor, esse desejo de santidade que vai promover na terra, vai promover no Brasil um grande avivamento, gente desejando ardorosamente santidade, vai promover nas nações desejo de avivamento,
porque desejo de santidade é resultado de quebrantamento. E depois de um grande quebrantamento, vai invadir a nossa pátria um grande avivamento. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos assiste, nos socorre. Perdoa-nos, Deus. Abençoe-nos, Deus. E os confins da terra temerão o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós ainda vamos cantar uma canção para o louvor do Senhor antes do encerramento desse culto. Vamos adorar o Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho,
presença de Deus. Tão gostoso, como é bom a gente estar juntos. A internet facilita tanto, a gente chega na sua casa, você chega até aqui. A nossa igreja e a mensagem do Evangelho chegam em muitas outras cidades, em muitas outras igrejas, na casa de muita gente, até em outros países. Nós louvamos a Deus por isso, porque nós existimos para isso, para abençoar as nações. Abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão o seu nome. Que Deus te fortaleça. Nós servimos um Deus que nos ama incondicionalmente, que cuida de nós incondicionalmente. Não depende do nosso mérito, mas depende da bondade de Deus. Nós existimos como cristãos, não porque somos bons, mas porque tem um Deus bom cuidando de nós. Nós vamos entrar no céu, que é a promessa de Deus, não porque somos bons ou temos mérito, ou fizemos alguma coisa para isso, mas estamos entrando nos céus e vamos entrar na presença de Deus, nos céus, porque Jesus garantiu isso. É pelos méritos de Jesus na cruz que nós somos salvos e que nós vamos estar um dia com Ele na glória. Bendito seja o Senhor por isso. Nós vamos encerrar esse momento. Você pode, ainda essa semana, dizimar e ofertar. Os membros dessa igreja estão convocados a dizimar e ofertar, como mandamento do Senhor, como princípio de Deus, como obrigação daquele que é crente fiel a Deus e que sabe que o meio ordinário de Deus sustentar a sua igreja financeiramente é através de dízimos e ofertas. Então você pode fazer isso online, você pode depositar diretamente na conta. O Conrado vai colocar aqui o número da conta para você poder depositar online o seu dízimo, sua oferta missionária, sua oferta para a igreja. Então faça isso para a glória do Senhor e para o bem do reino de Deus, para o seu próprio bem, porque a Bíblia diz assim: dá e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, bem pesada, transbordante vos darão. Nós temos um Deus que retribui sempre muito mais, sempre infinitamente mais do que nós fazemos, pedimos ou pensamos. O nosso Deus é fiel, a Ele seja toda a glória, todo o louvor. Então, deixa Deus encher o seu coração com essa verdade. Você pode também trazer o seu dízimo aqui, no escritório da igreja durante a semana. O Conrado está aqui, nosso secretário, ele pode receber o seu dízimo e oferta, né? Você pode convocar algum dos presbíteros para ir buscar o seu dízimo aí na sua casa. Se você tiver dificuldade de depositar online ou de trazer aqui, os presbíteros estão autorizados a fazer isso, já se dispuseram a fazer isso. Então, nós queremos abençoar você e queremos também que você abençoe o reino de Deus. É plano de Deus que você abençoe o reino de Deus. Amém, queridos? Vamos curvar a cabeça, vamos receber a bênção para encerrar esse momento aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e olha, nós continuamos em quarentena. Nós continuamos em isolamento social. Cuide-se, use a máscara quando sair, higienize as suas mãos com álcool em gel. Quando chegar em casa, deixe o sapato para o lado de fora, a roupa. Tome todas as providências necessárias para se precaver, para proteger a si e proteger os seus queridos que estão em casa, principalmente os idosos, que podem ser atingidos de uma maneira mais frontal com essa doença. Então, queridos, se cuidem. Nós ainda estamos em isolamento social. Não sabemos ainda quando vamos voltar para ter os cultos aqui no templo. Não sabemos ainda. Uma outra coisa que nós não sabemos, como faremos a Santa Ceia. Mas uma coisa é certa, logo nós teremos novidades a respeito disso. Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos receber a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude poderosa e consoladora do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, fazendo de você um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, vitorioso espiritualmente contra o pecado, e que essa mesma bênção esteja sobre todo o povo de Deus, esparramado sobre a face da terra. Pedimos também que uma bênção especial da parte do Deus Trino repouse sobre as mães. Hoje é dia das mães. Repouse sobre cada uma dessas mulheres preciosas que são mães no teu reino. Ó Deus, abençoa as tuas servas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seja sobre elas a tua graça, aqui em Itamonte, e sobre toda a face da terra, até o dia da volta de Jesus, quando estaremos vivendo com Ele pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Obrigado.